Olá, senhores pais, senhoras mães, senhores responsáveis, até mesmo alunos que possivelmente irão assistir a esse vídeo, professores, funcionários e demais pessoas da comunidade escolar. Estou passando aqui para apresentar para vocês algumas considerações sobre o ensino remoto adotado por nossa instituição para os anos iniciais desse ano de 2021. Desde o início da pandemia, o ano passado, em 2020, que a gente não tem medido esforços para continuar oferecendo um ensino de qualidade para todos os alunos que são matriculados aqui em nossa instituição. Então, os esforços foram somados da Secretaria de Educação, com o apoio da Prefeitura Municipal, todos os funcionários da escola, principalmente os professores que arregaçaram as mangas, vestiram a camisa, se empenharam e se dedicaram para levar o ensino até os nossos alunos matriculados aqui na escola. Então, inicialmente, eu quero acolher a todos, dizer que é um prazer e satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente conversar um pouquinho através dessas orientações que eu vou passar para vocês. No ano de 2020, o nosso ensino, o ensino remoto que nós adotamos na escola, ele contava com as seguintes ações. Nós tivemos aulas diárias postadas no grupo do WhatsApp. Essas aulas eram postadas todos os dias, mediante um horário que tinha estabelecido. Nós, com o passar do tempo, com a evolução da pandemia, a gente resolveu inovar e começamos a adotar as aulas síncronas por chamada de vídeo. E essas aulas foram ministradas para o primeiro e segundo ano pelo WhatsApp e para do terceiro ao quinto ano, até o nono ano, através do Meet. Nós também permanecemos o ano inteiro com a entrega de apostilas quinzenais e também fizemos algumas avaliações através de portfólios que a gente entregou aos filhos de vocês, aos alunos, para responderem em casa e darem a devolutiva para a escola. Para esse ano de 2021, nós temos uma proposta inovadora para melhorar, aprimorar o ensino que a gente começou a ofertar de maneira remota no ano de 2020. Então, nós vamos dar continuidade às aulas diárias, as aulas síncronas pelo aplicativo Meet. A gente não vai mais usar o WhatsApp para aulas síncronas. Nós continuaremos também com a entrega de apostilas quinzenais para os alunos dos anos iniciais. E também continuaremos adotando as avaliações em portfólios. Só que, além dessas ações, nós ainda trazemos para incrementar, para aprimorar esse processo de ensino, nós trazemos uma proposta que tem como premissas e como ações as seguintes ações, na verdade. Aulas em tempo real pelo aplicativo Meet. De segunda a sexta-feira nós teremos aulas pelo aplicativo do primeiro ao quinto ano, na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Na quarta-feira a gente não vai ter aula para os alunos dos anos iniciais. Essas aulas da segunda, terça, quinta e sexta, elas serão ministradas começando a partir das 8h15. E essas aulas síncronas, elas vão ter uma durabilidade de 1 hora, de 1 a 2 horas. Vai depender do horário do dia. Esses horários que eu vou apresentar logo em seguida e que os filhos de vocês irão receber na semana que vem, juntamente com a apostila. Essas aulas que vão acontecer pelo Meet, ela tem um horário definido, certo? Esse horário levou em conta a grade curricular do governo do estado, que também é a grade curricular nacional. Nas quartas-feiras, como eu já falei para vocês aqui, não haverá aulas para os alunos. A quarta-feira ficou destinado ao planejamento dos professores e também a entrega e organização de apostilas na quinzena que houver a necessidade de fazer essa entrega. Nós teremos ainda a avaliação, levando em conta a frequência do aluno na hora das aulas, a participação e o desempenho deles. Ainda teremos avaliações bimestrais, realizadas pelo Google Forms, que é aquela pesquisa, aquele aplicativo que eu passei para vocês no final do ano passado, para vocês realizarem aquela pesquisa de opinião sobre a questão dos dados da Covid. Então, por aquele aplicativo ali, que é do Google, não precisa baixar o aplicativo no celular. O professor elabora a avaliação
e gera o link e o aluno responde pelo celular mesmo, de forma que ao final da avaliação realizada, ele já vai ter, o próprio aplicativo já vai gerar a nota do aluno. Então nós teremos momentos de avaliação pelo Google Forms, teremos também avaliações em portfólio, teremos também a avaliação dos alunos a partir de ficha de acompanhamento do desempenho, onde eles vão observar a participação, a assiduidade, compromisso, interação do aluno nas aulas, e ainda também teremos avaliações escritas, presenciais, realizadas na escola, mediante um horário de escalonamento, que quando a gente for fazer essa semana de avaliação, a gente vai fazer esses horários escalonados e cada aluno vai vir no seu horário específico para realizar essa avaliação. Agora eu vou explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica dessas aulas, né, em relação aos horários. Aqui eu tenho o horário do primeiro ano A, B e C. Olha. Conforme vocês veem aí, eles terão aula de... Esse horário aqui será o mesmo para o primeiro, segundo e terceiro ano. Eles vão ter de 8h15 todos os dias uma aula online pelo Meet. Na segunda-feira de português, na terça de matemática, na quinta de português de novo, na sexta de matemática. Além dessas 4 aulas pelo Meet, que é de 1 hora cada uma, de 8h15 às 9h15, eles terão a cada 15 dias uma aula de música. Né? O primeiro ano vai ter aula de música a partir das 9h15, de 15 em 15 dias. Certo? Do mesmo jeito será o segundo ano, olha. O mesmo horário será para o segundo ano. Além dessas aulas que eles vão ter ao vivo pelo Meet, às 8h15, uma de português e de matemática intercalando nos dias, eles ainda vão receber na apostila uma atividade da outra disciplina. Por exemplo, na segunda-feira eles terão aula de português online. Aí vai para casa na apostila uma atividade de matemática. O contrário será na terça-feira. Eles terão aula de matemática pelo Meet e receberão uma atividade de português para ser resolvida na apostila. E assim será com os demais dias. Além também dessas aulas de português e matemática com atividades, os professores irão interdisciplinar as outras disciplinas. No caso, História, Geografia, Ciência, Ensino Religioso, Arte e Educação Física, os conteúdos dessa disciplina vão ser explorados interdisciplinar com a disciplina de português e a de matemática. Porque o foco desses anos iniciais, primeiro e segundo ano principalmente, é a alfabetização e o letramento, né? Bem como o desenvolvimento do senso lógico matemático. Então, para o primeiro e segundo ano e terceiro, serão priorizadas português e matemática, que é para que eles desenvolvam habilidades necessárias para alavancar o processo de aprendizagem nas outras disciplinas. Lembrando também aqui que haverá também aula de música para o segundo e terceiro ano também a cada 15 dias, mediante o horário que vocês vão receber. A partir do quarto ano A, B, quinto ano A e B, eles terão dois tempos de aula por dia. Eles terão de 8h15 uma aula pelo Meet com uma professora. Aí tem depois, até 9 horas, são 45 minutos de aula. Aí às 9 horas haverá um intervalo de 15 minutos para o professor lanchar, comer alguma coisa, ter uma folguinha. E ao mesmo tempo também o aluno fazer isso no seio do seu lar, em casa, onde ele está assistindo a aula. Às 9h15, 15 minutos depois da primeira aula, eles trocam de professor. O outro professor entra com outra disciplina. Então eles terão 2 aulas diariamente, com exceção da quarta, como eu já falei, que vai ser planejamento. Eles terão 2 aulas síncronas, ou seja, em tempo real, né? Uma às 8h15 e outra às 9h15, mediante o horário. E ainda terão também atividades enviadas para casa na apostila, certo? Observe aqui que nos horários todos, ó, embaixo tem uma partezinha amarela. Essa partezinha amarela está constando o seguinte: horário reservado à resolução de atividades concernentes às aulas remotas. Esse horário, depois das 10 horas, todos os dias, no caso para quarto e quinto ano, depois das 10, de primeiro, segundo e terceiro ano, depois das 9h15, até 11h30, eles terão esse tempo para resolver a atividade que o professor vai passar durante a sua aula síncrona que ele passou no primeiro horário. Então, tudo isso que nós fizemos foi para que vocês percebessem que a escola está viva e o aluno precisa entender que ele está estudando. A escola está ativa, os professores estão trabalhando, estão planejando, estão com vontade de ensinar e, para isso, precisa que eles entendam
que eles precisam dedicar esse tempo para a escola. Portanto, a nossa proposta da escola é exatamente que o aluno tenha essa rotina de estudo todos os dias, especificamente no turno da manhã, dos anos iniciais, que os alunos tenham essa rotina de estudo todos os dias, de 8h15 às 11h30, como se ele realmente estivesse vindo para a escola. Até porque, se não tivéssemos em tempo de pandemia, eles teriam que estar na escola a partir das 7 horas da manhã, das 7 até as 11h20. Então, como infelizmente nós não podemos estar na escola devido à pandemia, a escola vai até a casa de vocês através dessa metodologia de ensino que nós estamos propondo, certo? Então, aqui nós temos os horários. Agora eu vou passar para vocês agora umas orientações fundamentais para que vocês, pais, nos ajudem nesse processo. A primeira coisa que eu quero frisar para vocês é pedir que vocês conversem com seus filhos sobre a pandemia, né, sobre o tempo que nós estamos vivendo e, diante desse tempo, a importância que a rotina de estudos tem em casa para que ele possa aprender, já que ele não pode vir à escola. Então, vocês, pais, precisam conscientizar os filhos de vocês da importância da aprendizagem deles, da importância dos estudos, e precisam conscientizá-los de que eles estão estudando. O ano letivo está em andamento e eles precisam estudar. Para isso, eles precisam ter essa rotina de estudo todas as manhãs. A segunda consideração que eu quero falar com vocês é que é muito importante criar essa rotina de estudos. Portanto, vocês combinem com os filhos de vocês esse horário de início e término, de acordo com o horário da aula que ele estaria se tivesse presencial e de acordo com o horário que vocês vão receber. Para essa rotina de estudos é importante, é interessante que vocês desde já conscientizem os filhos de vocês que todos os dias os alunos do 1º ao 5º ano, a partir das 8h15, terão aula. De 8h15 às 11h30, certo? Então, nós fizemos toda essa estrutura para que a gente pudesse atender de uma maneira melhor, de uma maneira mais aprimorada, o ensino dos filhos de vocês. Então, vocês têm que fazer o papel de vocês enquanto pais para nos ajudarem nesse sentido. Até porque quem vai estar em casa com os filhos de vocês são vocês, certo? Então, o horário do início das aulas todos os dias é 8h15. Portanto, já de antemão eu já faço um apelo a todos os pais que os alunos estão conseguindo acessar as aulas pelo Meet, que procurem entrar nos horários certos. Porque às vezes o professor começa a aula de 8h15, tem ainda aluno que está chegando de 8h30 para entrar na aula, de 8h40, já está com um atraso muito considerável. E às vezes o professor está fazendo uma apresentação de tela, o aluno está pedindo para entrar e não consegue entrar na aula porque o professor está fazendo a apresentação de tela. E quando ele está fazendo a apresentação de tela, não tem como ele aceitar o convite do aluno. Portanto, vocês têm que orientar os filhos de vocês que eles devem entrar pontualmente nas aulas às 8h15, que é exatamente o momento em que o professor gera o link para a aula. Ou melhor, a gente combinou que os professores vão gerar o link todos os dias de 8 horas, de 8 para 8h05, mais ou menos uns 10 minutos antes da aula. Portanto, os filhos de vocês terão aproximadamente 10 a 15 minutos para que às 8h15 ele já esteja na aula e a professora possa começar a sua aula. Isso é muito importante, essa questão do cumprimento do horário. Outra consideração é que a gente pede que vocês, pais, organizem um localzinho de estudos para os filhos de vocês realizarem as atividades. Né? Uma mesa, até mesmo na cozinha, na mesa ou no quarto, mas que ele tenha um lugar que ele fique com tranquilidade, com sossego, para estar participando da sua aula. Até porque, para que alguém possa aprender, ele precisa estar concentrado, precisa estar com atenção, e muitas vezes, se você não organiza um local para isso, a aprendizagem o ensino vai ter dificuldades para chegar até os filhos de vocês da maneira como ele deveria chegar. Portanto, isso vai atrapalhar no aprendizado. Então, é muito importante organizar um local na rotina deles, né, na sua própria casa, para que eles possam realizar as atividades. É necessário também que o aluno esteja com a farda da escola, ou a camiseta, pelo menos, na hora da aula. E também, se vocês forem postar alguma foto ou vídeo dos filhos de vocês estudando, né, que eles estejam com a camiseta da farda e evite postar fotos do aluno com roupa íntima, ou então sem camisa, ou de qualquer forma. É importante que vocês coloquem isso também até para os filhos de vocês, que eles se organizem, se arrumem, fiquem todos prontinhos para assistir a aula, como se realmente eles estivessem dentro da escola.
até porque se eles estivessem em aula presencial, eles teriam que estar aqui na escola todos arrumadinhos, com a sua farda, que é exatamente o uniforme adequado para assistir à sua aula. De antemão eu já acrescento, já aviso aos pais que as camisetas serão entregues na próxima semana. Possivelmente na quarta-feira será a entrega das apostilas da próxima quinzena. E nessa quarta-feira que vem, a gente vai entregar juntamente com a apostila a camiseta da farda de cada um aluno, certo? Um outro ponto que eu quero considerar é pedir a vocês que orientem os filhos para que façam todas as atividades referentes ao dia, para não deixar acumular. Então, se eles estivessem em sala de aula normal, eles teriam as atividades normais realizadas aqui na sala de aula, aqui na escola. Como eles não estão em sala de aula, na sala de aula regular, mas as atividades estão chegando diariamente, então vocês orientam-se de vocês para que realizem as atividades que são planejadas, que são programadas para o dia, que eles realizem dentro do próprio dia, para não acumular. Porque se ele deixar uma atividade sem fazer de hoje, amanhã já vai haver novas atividades, já vai acumular com as de hoje. E isso aí poderá atrapalhar ainda mais o desempenho deles. Então é importante que cada aluno resolva as atividades do dia, no próprio dia em que está acontecendo a sua aula. É importante também o apoio de vocês pais, no sentido de ler as atividades para o filho, principalmente quando ele ainda não sabe fazer isso com autonomia. Isso é mais específico para aqueles alunos que têm dificuldade na leitura, que ainda não conseguem ler e compreender direitinho o que está lendo. Então é importante que os pais, que os senhores pais, possam disponibilizar um tempinho para fazer isso, ou então organizar alguém que possa fazer essa leitura da atividade para que o aluno possa acompanhar e entender o que é que ele está fazendo. Um outro aspecto que eu gostaria de contemplar é que no acompanhamento dos filhos de vocês, quando forem observar se eles estão fazendo a tarefa, é importante que vocês vejam se quando você leu, se eles compreendem, se quando a gente lê, os nossos filhos entendem, compreendem o que a gente está lendo. Caso ele tenha compreendido, ele compreenda isso tudo, então é importante deixá-lo fazendo sozinho para ele ganhar autonomia no estudo. E caso ele não consiga realizar, é importante demais a ajuda dos senhores pais, até mesmo de um irmão, de um vizinho, de um tio, de um coleguinha, de um primo, mas é importante que alguém o ajude a realizar, mas não faça a atividade pelo filho. Né? Isso não é interessante o pai ou alguém realizar a atividade. Quem tem que realizar a atividade é o próprio aluno, sob a orientação de alguém, certo? E ainda mais, a gente frisa a questão da importância desse acompanhamento, porque se o pai ou alguém está acompanhando, ele vai saber até que ponto o seu filho, ou a criança, ou o adolescente está aprendendo. E quando vocês detectarem que determinado aluno tem uma determinada dificuldade numa disciplina, num assunto, numa área, o acompanhamento do pai ou do responsável vai ser essencial, porque ele vai poder anotar essa dúvida, essa dificuldade que ele está tendo na aprendizagem, para repassar isso posteriormente com a professora. Aí isso vai dar um feedback para o professor, para que ele possa planejar a sua aula atendendo exatamente aquelas dificuldades. Por isso, a importância do acompanhamento de vocês, senhores pais. Em relação às aulas pelo Meet, né, que as aulas pelo aplicativo, para os alunos que estão assistindo em tempo real, oriente para que eles, assim que entrarem na aula, eles mantenham as câmeras ligadas, para que o professor possa ver quem realmente está participando da aula. Até porque o professor está com a câmera ligada, dando aula para os seus alunos que eles estão vendo na tela. Se o aluno tiver com a tela fechada, ele está dando aula só para aquelas letrinhas que tem lá, que é a letra do primeiro nome do e-mail da pessoa que está na aula. Então, se o professor está lá dando aula para uma tela, é importante que ele veja a carinha de cada um dos filhos de vocês, para eles também se motivarem, vendo que ele está dando aula para a sua turma. E esse contato cara a cara, mesmo que seja através do celular, é muito importante. Então peça para os filhos de vocês ficarem com a câmera ligada, eles todos de farda, né, no localzinho apropriado que vocês vão reservar na sua casa para isso. Eles ficam com a câmera ligada, porém com os microfones desligados, para não ficar dando microfonia nos outros aparelhos de quem está conectado. O microfone deve estar desligado e a câmera ligada.
O microfone só será ligado quando a professora solicitar a participação do aluno, e essa solicitação vai ser nominal. Né? Quando o professor disser, fulano, o que é que você acha disso aqui? Aí o aluno que a professora chamou o nome vai vai ativar o seu microfone e vai interagir com a professora. Mas essa interação deve acontecer de forma individual, nominal. Não todo mundo falar de uma vez só, porque senão os microfones dão microfonia e a aula fica incompreensiva e acaba virando uma baderna. E mais uma vez eu digo isso, a gente está sempre comparando com a sala de aula real. Se eles tivessem sala de aula, todos eles não iam falar de uma vez só. Eles iam fazer silêncio para que a professora estivesse explicando a matéria. E num determinado momento, ela solicita a participação de cada um. É importante também que, além de eles ligarem a câmera e desligar o microfone, que eles também evitem ficar conversando outros assuntos que não sejam da aula, ficar conversando no chat. Porque, às vezes, o aluno está lá, a professora dando aula, ele está lá presente, mas está batendo papo no chat da aula com outros coleguinhas. Né? Assuntos que não tem nada a ver com a aula. Então, oriento os filhos de vocês também para que isso não aconteça. A questão 9 que eu quero frisar é em relação também ainda às aulas pelo Meet, para que vocês também observem a questão do nível de bateria do equipamento que o aluno vai usar para a aula. Porque já aconteceu de os alunos estarem na aula, uma aula super produtiva, o aluno super empolgado, e de repente o aluno saiu da aula porque o celular desligou, a bateria descarregou. Então é importante também ter esse cuidado para já pela manhã observar como é que está a bateria do celular, para que não aconteça, né, de descarregar o celular na hora da aula. E aos pais, agora a gente vai fazer uma recomendação aqui aos pais que trabalham no horário de aula. A gente está sendo muito frequente a quantidade de pais que saem para trabalhar no horário da aula do seu filho, e às vezes o filho não tem acesso à aula porque ele usaria o celular do pai ou da mãe para participar da aula. Então a gente pede o seguinte, já que se essa realidade condiz com a sua realidade, né, então vocês orientam os filhos de vocês para realizar as atividades da apostila ainda no mesmo dia, certo? Já que não pode ser no horário da aula, então mas que ele realize a atividade no mesmo dia, para que ele não se atrase. Inclusive, eu até aconselho a vocês, se por acaso o filho de vocês tem a aula de 8h15, mas o pai ou a mãe não pode estar lá em casa com o celular para que o aluno participe da aula, então é importante que o aluno se acorde do mesmo jeito e comece a fazer a sua atividade que está proposta na apostila. Pelo menos ele não vai ficar amanhã ocioso. Ainda é fundamental a interação, o contato constante da família com o professor do filho. Isso em horário conveniente, certo? Então, muitas vezes acontece de alguém entrar em contato, alguma família, um pai entrar em contato com a professora, com o professor, depois de 7 horas da noite, 8 horas, 9 horas. Os professores até já chegaram a comentar que recebem atividades e mensagens com feedback de atividades super tarde da noite. Então, a gente já está organizando toda essa rotina para que isso não aconteça. Portanto, a gente pede também a vocês a compreensão, né, que vocês também organizem o tempo de vocês para que isso não aconteça. Se o pai trabalha pela manhã, então o filho vai ficar em casa respondendo a atividade e vai dar um feedback para a professora, ou vai perguntar alguma coisa, quer ter alguma dúvida, que faça isso no período da tarde, mas que procure não se alongar muito para isso, porque o professor vai estar disponível, principalmente no horário da aula, que é o horário que está sendo reservado para isso. Certo? Então a gente pede aos pais essa compreensão no sentido de não estar promovendo essa interação com o professor em horário inconveniente. E por fim, que eu acredito que vocês já devem estar cansados, né, de assistir esse vídeo, mas é porque são recomendações importantes que a gente gostaria de ter com vocês. Para encerrar, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui. A ajuda da família é muito importante nesse processo, e é com o apoio dela que o aluno consolidará as habilidades necessárias para o seu desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Porque a escola trabalha, a escola se organiza, a escola se prepara, a escola oferece o ensino, mas também precisa ter esse feedback, ter essa contrapartida da família. Principalmente nesse tempo de pandemia, que é um tempo muito difícil, em que a casa de vocês está sendo a sala de aula, está sendo a escola deles, certo? Nesse tempo de pandemia, a sua casa virou uma escola. O quarto onde eles estudam, ou a mesa, a sala, está sendo a sala de aula.
e o aparelho midiático, no caso, o celular, o tablet, o computador, o que seja, está sendo o quadro, está sendo o professor. Então, para isso, a gente precisa compreender todo esse processo e tentar fazer nossa parte para ajudar a escola a desenvolver o seu processo de aprendizagem dentro da sua casa, certo? A gente está fazendo tudo isso porque a gente tem amor à nossa profissão, tem amor aos filhos de vocês. Não tenho dúvida nenhuma de que tudo isso que nós estamos fazendo, todos esses esforços, são para o bem, para a melhoria dos filhos de vocês. E mais uma vez eu repito, como eu sempre tenho dito, quiséramos nós estar podendo oferecer o nosso ensino da maneira como deveria ser. Mas já que nós não podemos, nós oferecemos da forma que temos. Nós estamos nessa luta juntos, usando as armas que nós dispomos. Então, para isso, a gente precisa dessa colaboração e desse apoio de todo mundo, para que o processo de aprendizagem tenha realmente um sucesso, seu filho ou sua filha aprenda e a gente tenha um processo de ensino-aprendizagem, uma educação eficaz, uma educação de qualidade. Muito obrigado a todos pela atenção e fiquem com Deus.